Olá! Na videoaula de hoje nós vamos aprender sobre o movimento barroco no Brasil. Esse movimento ele é um movimento que inicialmente é originado da Europa, mas que foi trazido para cá. Mas o nosso foco é o barroco no Brasil, tá? Para que a gente compreenda o contexto do movimento barroco, a gente vai passear um pouquinho pelo seu fundamento na Europa. Bom, ele surgiu aqui no século XVII, na Bahia, em 1601. A publicação de Prosopopeia, que é um poema de Bento Teixeira, foi um marco do início do barroco aqui, né? O primeiro texto barroco, que apesar de não ser um texto vasto nem rebuscado, mas é considerado o primeiro texto barroco. Além da literatura, manifestou-se também nas artes plásticas e na arquitetura, principalmente pela obra de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Então, Aleijadinho é um dos principais nomes do barroco nas artes, tá? Depois eu falo quem é o principal nome na literatura. Como tudo começou. Em 1601 surgiu o poema épico Prosopopeia, escrita por Bento Teixeira. Esse texto costuma ser considerado o marco inicial da literatura barroca brasileira, embora não apresente grandes qualidades literárias. Os maiores e melhores escritores barrocos em língua portuguesa no Brasil surgiram na Bahia, que são Padre Antônio Vieira e Gregório de Matos, como a vida econômica da colônia estava concentrada. A gente tem aí uma divisão muito interessante, porque Padre Antônio Vieira, como o nome já diz, ele era padre, e todos os textos que ele produzia, toda a poesia, toda a prosa que ele fazia era voltada em enaltecer a Igreja Católica. Gregório de Matos já fazia totalmente o contrário, mas a gente vai chegar lá. Bom, a linguagem barroca, as características da linguagem barroca. Eu tenho características de linguagem rebuscada. O que é a linguagem rebuscada? É o falar difícil, palavras cultas, palavras que nem todos conheciam. Então, era uma das características. Jogo de conceitos. Na poesia a gente tinha esse conceptismo, né? Esse brincar com o conceito das palavras. Fragilidade da matéria. Quando eu digo fragilidade da matéria, eu me refiro ao corpo humano como um objeto frágil, né? Como a gente é frágil. Qualquer coisa, a gente morre, não tem muita coisa, né? O divino versus o humano. Então, eu tinha essa dualidade, né? Uma parte do divino, outra parte queria o humano. Religiosidade está sempre presente, até porque um dos principais nomes da literatura barroca era padre. Existia essa preocupação com a morte, porque o barroco vivia entre a briga, né? O que eu quero fazer enquanto ser humano nem sempre agrada aos olhos de Deus, mas assim eu também não quero ir para o inferno. Então existia essa briga, essa preocupação com a morte. A estética do conflito, teocentrismo versus antropocentrismo. O teo é origem grega, significa Deus. Centrismo é no centro, Deus no centro. E antro é homem, antropo é homem. Centrismo, centro, homem no centro. Então eu tinha essa briga, essas duas correntes, elas viviam. Alguns defendiam o teocentrismo, como o padre Antônio Vieira. Deus precisava ser o centro de tudo, tudo teria que ser feito de forma que Deus se agradasse. E tinha o Gregório de Matos, que defendia o antropocentrismo. Deus não é o centro de tudo, o homem é o centro. Eu preciso fazer o que eu quero, o que eu acho que é certo. Nem sempre Deus está envolvido em todas as minhas decisões. Era o que defendia Gregório de Matos. Então existia essa briga entre teocentrismo e antropocentrismo. Está intimamente ligado à contrarreforma, que é o que a gente vai ver agora daqui a pouquinho, o que é reforma protestante e o que é contra-reforma, né? Mas o movimento barroco, ele surgiu, foi um movimento criado pela Igreja Católica, inicialmente voltado para as artes,
escultura, cultura, pintura, para que os esqueci a palavra. As coisas você chama as pessoas que seguem, os fiéis voltassem a frequentar a igreja, porque com a reforma protestante a igreja católica perdeu vários fiéis. E aí, o que foi a reforma protestante? Bom, as rupturas da cristandade que ocorreram no século XVI são genericamente chamadas de reforma protestante. Foram várias reformas, foram vários movimentos, mas a gente denomina como se fosse um só e diz que foi reforma protestante, mas foram vários movimentos. Eles eram denominados protestantes, porque eles protestavam contra a Igreja Católica. Então hoje a gente diz, né? Você é católico? Não, eu sou protestante. Quer dizer que você é da Igreja Batista, você é da Assembleia de Deus, você é da Adventista do Sétimo Dia, então, da Pentecostal. Todas essas pessoas, todas essas igrejas tiveram surgimento no movimento de reforma protestante. Por quê? Porque só existia a Igreja Católica. Mas um homem que era padre da Igreja Católica, chamado Martinho Lutero, começou a se indignar com algumas coisas, esse é Martinho Lutero, e ele começou a questionar algumas coisas da Igreja Católica. Uma dessas coisas que foi questionada por Martinho Lutero foi a chamada cobrança de indulgências, que era o que a Igreja Católica fazia, cobrando como se fosse um lugar no céu. Por exemplo, um homem morria, e aí quando ele estava prestes a morrer, era chamado o padre, né, para dar extrema-unção. E na hora que o padre chegava da extrema-unção, a igreja mandava o padre, e ele perguntava como era o lugar no céu que aquela pessoa queria, ou no purgatório. E o lugar que aquela pessoa ocupava no céu ou no purgatório era de acordo com o dinheiro que a pessoa deixava para a Igreja Católica. Então, se você fosse pobre, você, consequentemente, ou ia para o purgatório ou ia para o inferno. Porque você não tinha dinheiro para pagar um lugar legal no céu, um apartamento, 3 quartos, enfim. Então, era cobrado isso dos pobres, dos ricos. Quem era rico tinha como pagar. Quem era pobre não tinha como pagar. Então, isso era chamada de venda de indulgências. Assim que uma moeda tilinta no cofre, uma alma sai do purgatório. Então era assim, você inicialmente ia para o purgatório. Eu não sou católica, mas o purgatório é como se fosse um lugar que a alma que não foi legal aqui na Terra, ela vai passar por um período para ela aprender a ser uma boa alma. E aí, quando você pagava, você não ia para o purgatório, você ia direto para o céu. Isso é que a igreja falava para o moribundo, para aquela pessoa que já estava lá nas últimas. E Martinho Lutero, que é aquele carinha que eu mostrei nesse instante para vocês, ele começou a protestar. Ele, não, isso está errado, não existe isso. Você vai para o céu ou para ir para o inferno de acordo com as suas obras, com o seu comportamento, do que você fez de bom ou de ruim, não de acordo com o dinheiro que você tem. E a igreja Martinho começou a questionar a igreja, foi expulso da igreja católica porque ele era padre, mas não podia fazer esse tipo de questionamento. E levou com ele milhares e milhares de fiéis, porque as pessoas viram que Martinho Lutero ele estava certo. Com a perda dos fiéis, a igreja começou a criar a contra-reforma. Um avanço do protestantismo levou a igreja católica a se reorganizar. Foi um movimento de reação. Então, tivemos a reforma protestante liderada por Martinho Lutero e logo em seguida tivemos a contra-reforma, que foi como se fosse a resposta da igreja à perda de fiéis. E aí o que foi que a igreja fez? A igreja começou a patrocinar artistas para que esses artistas fizessem obras, para que essas obras chamassem atenção e para que chamassem a atenção de uma tal forma que os fiéis resolvessem voltar a cultuar, a estar na igreja, né? E um desses homens que a igreja incentivava era o padre Antônio Vieira. Só que o padre Antônio Vieira não era artista plástico, nem pintura, nem escultura. O padre Antônio Vieira era escritor. Ele fazia poemas. Esse não é o padre Antônio Vieira. Era para ter colocado a foto dele, mas acabei esquecendo. Esse é Gregório de Matos, que daqui a pouco a gente chega nele. Mas o padre Antônio Vieira, ele
fazia poesia, assim como esse daí, que é Gregório. Só que Padre Antônio Vieira, a poesia que o padre fazia, era uma poesia voltada para a igreja, mostrar, olha, voltem, mostrando como era a igreja, que não era isso tudo que Martim Lutero tinha dito, essa coisa horrível. Então, o padre Antônio Vieira, a literatura dele era voltada para a defesa da igreja. Já Gregório de Matos, não. Então, ele foi conhecido como o maior poeta barroco brasileiro, um dos fundadores da poesia lírica e satírica. O que é poesia satírica? É aquela poesia de protesto, fazendo sátira, fazendo chacota. Ele fazia chacota da igreja. Foi irreverente ao afrontar os valores e a falsa moral da sociedade baiana. Gregório era baiano. Criticava muito a política baiana da época. Denunciou as contradições da sociedade baiana, criticou os mais diversos grupos, governantes, fidalgos, comerciantes. Gregório falava muito dessa forma como a sociedade vivia, poucos com muito e muitos sem nada. Às vezes ele usava linguagem de baixo calão, ele usava palavrão, ele falava algumas linguagens de conotação sexual e era conhecido como Boca do Inferno. As pessoas conheciam Gregório como Boca do Inferno por isso, porque ele criticava a igreja, então a obra dele era marcada pelo contraste. Ele escreveu poemas extremamente diferentes, também conhecido como Boca do Inferno, pela forte tendência satírica e pornográfica em alguns momentos, em algumas poesias dele, ele era pornográfico. Foi o primeiro poeta brasileiro importante e contribuiu para a maturidade da língua portuguesa do Brasil, muito voltado para o seu tempo e crítica com relação à colonização. Acabou sendo exilado e impedido para sempre de pisar em solo baiano. Ele foi expulso da Bahia. Por que Gregório foi expulso? Porque Gregório criticava muito os governantes, prefeito, governador, todos que envolvidos na política. Ele fazia severas críticas. E severas críticas à Igreja Católica também. Metiu o pau literalmente na igreja. Gregório fazia poesia fazendo chacota do padre, da freira, do político, ele escarnecia. Por isso que ele era conhecido como Boca do Inferno. Bom, eu vou passar algumas atividades, algumas questões para vocês desse assunto, e aí vocês trazem, na próxima aula, videoaula de literatura, eu faço a correção, tá? Em qual contexto histórico está inserido o movimento barroco? Pergunta número 1. 2. Quem foi Gregório de Matos e qual a sua importância para a literatura barroca? 3. Por que Gregório era conhecido como Boca do Inferno? 4. Cite o principal nome da literatura barroca da Contra-Reforma. O que foi a Reforma Protestante? Essa é a próxima. E quem foi Martinho Lutero? Ok? Essas são as questões e na próxima aula eu faço a correção.